Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro templo. Começando, pela história, Adão não precisou de templo, Abel não precisou de templo, Noé não precisou de templo, nem Enoque, nem Abraão precisou, nem Isaac, nem Jacó, nem José, nem Moisés, nem ninguém precisou de templo, até que Salomão, depois de Davi, até que Salomão construiu um templo em homenagem, a Deus, porque tanto Davi quanto Salomão diziam assim: nós temos, os reis da terra moram num grande palácio e Deus, que é soberano, não tem onde, sabe? E a resposta de Deus foi: eu não habito em construção humana. Eu não habito em construção humana. E aí, mesmo assim, Salomão construiu por conta própria o templo, né? E não construiu só para Deus, o Senhor dos Exércitos. Ele construiu também um templo para cada deus das suas mulheres, porque ele casou com várias mulheres de outros povos. Então, ele também fez templos para esses deuses estranhos. Então não foi nada assim de que obra maravilhosa que Salomão fez. Enfim, aí o templo foi destruído, depois foi reconstruído quando Israel voltou da Babilônia, E o que aconteceu? No Novo Testamento, as pessoas já estavam num grau de religiosidade tão grande que elas supunham que só era permitido adorar nesse templo de Jerusalém, que só era permitido adorar em Jerusalém. Então, de ano em ano, eles viajavam, igual fazem romaria hoje em dia, viajavam para chegar até o templo de Jerusalém, porque eles supunham que Deus só recebia oração no templo. E aí, o que Jesus disse? Ele ensinou que a adoração é em espírito e em verdade, não aqui ou ali, onde quer que fosse, É uma maneira de você adorar e não um lugar. E quando, ele disse que ia morrer, e ele falou a respeito do templo, que ele não permaneceria de pé, que não restaria pedra sobre pedra, mas que ele próprio era o templo. Por que Jesus é o templo? Porque foi nele realizado o sacrifício de uma vez por todas. O último sacrifício foi realizado nele. Então, ele é o templo. Quando nós falamos que estamos na presença de Deus, não significa que nós estamos num lugar frequentando um endereço, um CEP, não é isso. Deus não pode estar condicionado a um endereço, a um CEP, a uma caixinha de concreto onde se reúnem pessoas. Quando nós estamos na presença de Deus, é na vida, é o tempo todo, é com coração, é em espírito e em verdade, é no dia a dia. Mas eu gosto de separar um tempo para Deus. Beleza, mas se certifica de que você está sendo ensinado, Cristo está sendo formado em você, Está havendo crescimento, a igreja serve de edificação para a sua alma, Você não é simplesmente uma massa de manobra, Porque Paulo diz que no final dos tempos, e nós já percebemos que já chegou esse tempo, que as pessoas procurariam líderes que afagassem o seu ventre, Elas rejeitariam a sã doutrina e elas se contentariam com as fábulas, E hoje o que se escuta mais são fábulas, a respeito de vitória, de prosperidade, de coisas agradáveis aos ouvidos, porque a verdade ela causa comichões nos ouvidos das pessoas, A sã doutrina de que o mundo não nos aceitaria, de que nós sofreríamos perseguições e de quem escolhesse viver piedosamente seria perseguido.
que teríamos aflições, que deveríamos perseverar, né? E que o ajuntamento de pessoas serve para um apoiar o outro nessa caminhada difícil, né? E aí hoje em dia se escuta uma gororoba gospel tão sem fundamento e tão sem base bíblica, e as pessoas não estudam para saber. Então elas caem na lábia desses lobos e acabam vivendo segundo, sabe, uma doutrina que deveria ser considerada anátema por nós, né? Então a preocupação não é de você se deslocar da sua casa, encontrar amigos e ali se reunir a Cristo, se congregar ao nome de Jesus, né? Nós devemos viver a nossa vida congregados ao nome de Jesus, que é o templo, né? Nós fazemos parte desse corpo. Então, sim, nós devemos nos reunir com pessoas que professam a mesma fé e vivem as mesmas coisas, né? Desejam, anelam pela pátria prometida, mas devemos também ter cuidado para não nos tornar massa de manobra, um povo, sabe, um rebanho de tolos que é conduzido ao erro, que não está sendo edificado, né? Às vezes o ambiente é de guerra, o ambiente é de disputa de egos, o ambiente é de escravidão e as pessoas estão lá cegadas, né? É nesse sentido que nós devemos ter cuidado. E quando Paulo diz, Hebreus, né? O livro de Hebreus não é exatamente creditado a Paulo, né? Alguns dizem que é, outros dizem que não é, tem essa controvérsia. Mas o autor de Hebreus diz, não deixe de congregar. Congregar é estar junto, congregar é estar chorando com quem chora e rindo com quem ri, né? Não necessariamente no endereço específico, né? Pode ser na minha casa, pode ser na sua, pode ser né, alugar um lugar para a gente se reunir. Não existe isso de mistificar a construção de pedra, né? Toda vez que a pessoa se prostra diante de uma estrutura de pedra, é a idolatria. Então, sabe, reúna-se, mas tenha em mente de que a igreja é você, igreja são pessoas e não lugar, tá bom? Um beijão para você, tenha um bom dia, uma ótima semana.